Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é o Hector. Vamos hoje falar sobre a segunda epístola do apóstolo João. Então vamos orar para começar nosso estudo. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez nos dar essa oportunidade de aprender a sua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, tudo o que o Senhor deseja, Pai, alcançar através desse estudo, Pai, a importância do amor, a importância da verdade, da comunhão, da sua doutrina, Pai, e também do cuidado contra os falsos mestres e os enganadores, Pai. Peço que o Senhor venha me ajudar nesse estudo, Deus, e também abençoar os que ouvem. Eu te agradeço, Jesus. Amém. Então, é, aqui, a epístola de 2 João é uma epístola pequena, né? São 13 versículos. Então, eu já deixei aqui toda a carta está aqui nessa página, nesse slide. Eu vou ler com os irmãos, não tem uma separação de versículo nem nada, também para dar uma ideia geral da carta, né? Que ela foi escrita desta forma. Então, eu vou aqui começar a ler com vocês. O presbítero a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, e conversaremos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então, esta é a carta de João. E aqui na introdução, João escreveu para alertar a senhora eleita e seus filhos sobre falsos mestres da época. Segundo John MacArthur, né, eu tenho uma bíblia de estudo dele, ele diz que esses falsos mestres eram influenciados por princípios do gnosticismo e com isso ameaçavam a igreja. Eles procuravam converter cristãos através da hospitalidade em suas casas, né? Na verdade, a hospitalidade que os cristãos ofereciam às outras pessoas. Aí temos aqui a visão panorâmica, né? As informações básicas do livro. O grupo do livro são cartas gerais, né? O autor é o apóstolo João, a data é entre 85 e 95 depois de Cristo. O local é Éfeso, o alvo é a senhora eleita, o versículo-chave é João 2, 9 e 10. Eu vou ler aqui para vocês mais uma vez. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. E a expressão-chave é a verdade e os falsos mestres.
Essa carta de 2 João, a gente vai ver um pouquinho mais para frente melhor, é que João ele estava preocupado, né, com o ensino da época, das heresias que estavam surgindo através da a visita à casa de cristãos que eram os hospitaleiros, né? E isso é um princípio cristão, ser hospitaleiro. Então muita gente chegava e quando chegava na casa dos irmãos, eles vinham com outra doutrina, com outro ensino, né? Vinham com outra conversa. E isso preocupou João. Aqui o esboço do livro são as saudações, dos versículos de 1 a 3, né? O andar na verdade, o versículo 4, andar em amor, versículos 5 e 6, a presença dos falsos mestres, no versículo 7 a 9, o alerta contra os falsos mestres e as saudações finais, né? Então, nessas 3 primeiras partes aqui, ó, são a prática dos mandamentos, as 3 partes finais, proteção contra os falsos mestres e tudo uma permanência da prática da pura doutrina de Cristo. Então, aqui o contexto. Numa época em que as estradas romanas facilitavam as viagens seguras, graças à Pax Romana, era comum um cristão se hospedar na casa de outro cristão. João confronta as heresias que cercavam Éfeso. Segundo John MacArthur, os falsos mestres possuíam um ministério itinerante entre as congregações de João. A mulher a quem João escreve pode ter mostrado hospitalidade a algum deles, ou é possível que a preocupação de João era caso tentassem se aproveitar da bondade dela, né, quando eles fossem é, visitar e essa senhora abrisse a porta por ser cristã, né, e receber irmãos, né, na cabeça dela está recebendo irmãos e está recebendo pessoas com uma falsa doutrina que não é Cristo. Então ele procura separar porque fica muito nítido a questão da verdade e do amor. Ele fala, tem que amar quem está na verdade. Vamos ver, ler aqui, vocês vão ver quanto se repete a palavra verdade. Ao presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, primeira vez. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, 2. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre, 3 vezes. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Então, 4 vezes em 3 versículos aparece a palavra verdade. E ele segue, eu fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, a verdade é o parâmetro, a verdade para João, é o chão que todo cristão tem que pisar. E não é uma verdade de só falar a verdade que é a doutrina, a verdade dos ensinamentos de Jesus, entendeu? Então, a verdade aqui é o ensino, é a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus. Essa é a verdade, entendeu? Não só encarada como verdade, mas é a verdade, é, é como se ele estivesse chamando a doutrina de verdade, entendeu? Não, onde não é só tomado como verdade, mas a verdade ela tem forma, ela tem conteúdo, e o conteúdo é o ensino de Jesus. Então não tem como o amor, que é o amor de também receber as pessoas, ter essa hospitalidade, ela está desassociada da doutrina de Cristo, entendeu? Então todo cristão verdadeiro, genuíno, ele não está cobrando aqui uma perfeição, ele está falando que crê na doutrina, na palavra de Cristo. E é onde a gente segue Cristo através dessas palavras, né? Jesus fala lá no próprio Evangelho de João, que João 14,15, eu vou abrir aqui, ele fala o seguinte, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, porque a comunhão entre os irmãos é baseada nisso. Esse amor ele vem a partir do ensino, da doutrina de Cristo. É o bem comum de todos, que é o ensino do Senhor. Entende? Então ele está querendo dizer para eles assim, ó, vocês têm que andar e aceitar na casa de vocês pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus.
E nem sequer está falando de pessoas que não sejam, que não eram cristãs. Está falando de pessoas que são falsas cristãs, né? Falsos mestres, enganadores. Essa é a preocupação de João. Então, porque tinha cultos em casa, né? Então, como tinha essa hospitalidade, eles aproveitavam. É, então, a verdade é esse bem comum do cristão. A doutrina de Cristo é o bem comum do cristão. Então, é o que nos une, o que nos faz irmãos. Nós nos baseamos e seguimos a Cristo a nível pessoal e a nível comunitário. É a palavra que guia. Ele está falando, não existe comunhão com o falso cristão, não existe comunhão com o falso mestre, não existe comunhão com enganadores. Entende? Então ele está falando, a verdade é o chão que a gente pisa. E se eles não estão com essa verdade, a gente não tem que ter parte com eles. Entendeu? Por isso que ele fala, ó, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E ele fala que o mandamento é amar uns aos outros. Então por quê? Porque essa comunhão, primeiro é uma comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou, é aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então antes de tudo é uma comunhão com Deus. E depois é uma comunhão com o irmão. Porque se com Deus é uma comunhão através da palavra, através do seu ensino, da obediência àquilo que Jesus ensinou, a comunhão com o irmão não vai se basear nisso, porque o principal elo da comunhão é com Cristo, né? Até marquei aqui, por exemplo, como exemplo de comunhão, em 1 João, né? O próprio João deixa isso claro, mas como ele fala da comunhão, e também é doutrina. Ó, lá em 1 João, versículo 1 a 4, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, e o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o fato deles verem, porque Jesus é a doutrina, né, em carne e osso, eles viram Jesus e contemplaram, então eles deram um testemunho, para quê? Para que haja comunhão, entendeu? E ele fala, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, porque a verdade da doutrina, a verdade que é a doutrina de Jesus, é o que nos une primeiro com o próprio Pai e com o Filho, e sendo assim é a única forma que nos une em comunhão uns com os outros. Amém? Então aqui sobre o destinatário, né? Há um debate sobre quem é a senhora eleita. Uma pessoa conhecida de João ou uma igreja com seus membros, né? Então aqui eu botei duas frases, né? Botei duas frases, uma de John Stott, outra do John MacArthur, para mostrar que existe essas perspectivas diferentes, né? De alguns que acham que é uma pessoa, outros que acham que se trata de uma igreja. Então aqui é o do John Stott primeiro, que é o que está na revista, o do John MacArthur eu peguei na Bíblia de Estudo. É mais provável, porém, que a frase signifique uma personificação, e não uma pessoa, não da igreja geral, mas de alguma igreja local sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos os membros individuais da igreja. A frase é a senhora eleita, né? Essa é a frase. E John MacArthur já diz o seguinte: deve ser entendida no sentido normal e claro, como uma referência a uma mulher em particular e seus filhos, em vez de ser interpretada no sentido não literal como uma igreja e seus membros. E o John MacArthur até fala que essa saudação final, que ele fala assim, os filhos da sua irmã eleita mandam saudações, é de fato uma irmã mesmo, uma pessoa, irmã dessa mulher com os filhos dela. Então tem essas duas formas de ver. Eu particularmente não sei afirmar qual seria.
mas tem aqui essa conclusão que é da revista, que diz: o mais importante é reconhecermos a autenticidade da carta e aplicarmos integralmente os ensinos no dia a dia, que é a autenticidade do apostolado de João e a autenticidade do seu conteúdo, de querer uma igreja fiel que segue a palavra. E nem nesse caso, era no caso uma igreja de instituição e tal, eram pessoas que faziam um culto doméstico e recebiam outras pessoas. Então isso mostra ainda mais a importância no nosso dia a dia daquilo que João queria passar para eles. Não é só uma importância como se fosse a verdade sendo pregada, a doutrina sendo pregada num culto de domingo à noite, mas a doutrina sendo pregada no nosso dia a dia, né, em lares, né, através de amizades, daquele bate-papo, entende? Então isso mostra ainda mais a importância da verdade da doutrina no nosso cotidiano. Não está falando de uma pregação num culto, numa conferência, está falando de encontro em lares, né? Então vamos passar aqui e seguir adiante. Aqui são algumas características dos falsos mestres que ele deixa ali. Claro, isso aqui também, esse slide ele está baseado na revista, não é o slide da revista, ele está baseado nela. Esses falsos mestres estão no mundo, eles são muitos. Tem outra cristologia, porque eles falam que Jesus não veio em carne, né? Tá aqui os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Enganam e são contra Cristo, devem ser motivos de cautela, ultrapassam a doutrina de Cristo, não têm Deus, não devem ser recebidos como pregadores nas reuniões da igreja. Apesar de que aqui a igreja eram famílias também. Então isso mostra a importância da gente saber que a gente não está isento disso. Eles estão no nosso mundo aqui hoje, eles são muitos, e sendo muitos, eles têm qualquer outro tipo de cristologia. Aquela época lá, né, que o John MacArthur falou que tinha influência do gnosticismo, hoje tem influência de muita coisa. Influência política, hoje tem tudo. Né? Tem evangelho para todos os gostos. Então a gente tem que saber discernir isso tudo e também saber denunciá-los, entendeu? Denunciar os falsos mestres e não deixar com que essa verdade entre em nossas casas, né? E sendo assim, entre na nossa igreja. Enganam e são contra Cristo. Então tudo isso é real hoje também. Então essa carta é um alerta, não foi só um alerta naquela época, como é um alerta hoje, para a gente saber o que de fato é a doutrina de Cristo. Procurar peneirar bem, né? Não é essa questão de julgar e tal, porque veja bem, ele não está falando contra pessoas que não são cristãs, têm uma visão um pouco equivocada, ele está falando de pessoas que propagam uma mensagem que é falsa. É isso. Sabe, igual Paulo em Gálatas falou, todo que prega o outro evangelho, mesmo que for um anjo, seja anátema, né? Seja amaldiçoado. Está pregando uma outra verdade. Uma outra verdade, entre aspas, né? Então não está falando do teu vizinho que tem uma certa visão do que é cristianismo. Não está falando disso. Sabe, essas pessoas têm que abraçar, saber lidar com ela. Está falando de falsos mestres, pessoas que pregam doutrinas que não é a doutrina do nosso Senhor Jesus, não é a doutrina de uma igreja, de uma percepção não é ministério, é denominação. Então ele está falando da mensagem de Cristo, tipo o Sermão do Monte, tudo que Jesus falou, e ele disse que para a gente dar continuidade, a obedecer aquilo que ele nos ensinou. Ele disse isso lá para os discípulos depois de ressurreto. Ensina a guardar tudo que tem dito. E é isso que João está fazendo, falando para eles guardarem tudo que Jesus falou. Tanto que ele fala aqui, ele diz que não tem um mandamento novo. E agora, Senhora, peço-lhe, como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. E este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então foi o que Jesus ensinou desde o início.
E esse amor está baseado na palavra de Deus. Entende? Esse amor que nos une, o elo dele é a doutrina, é a verdade. Amém? Então não é contra isso, é contra pessoas que fazem oposição. Não é contra alguém que não é crente em si. Entende? Então, esse é o alerta para a igreja. Essa é a importância dessa carta. Então aqui tem a estrutura da carta, ela é dividida assim, o caminho do crente e o perigo para o crente, né? Então ali o caminho do crente é andar em verdade e andar em amor, e o perigo para o crente é a natureza, tem a natureza desse perigo, que são esses ensinos, e a relação do crente com esse perigo, né? Então, mais uma vez, a verdade não se negocia, porque é ela que nos dá essa identidade de cristãos, é essa doutrina que nos dá essa, que de fato é o que nos faz discípulos de Jesus. É essa verdade que nos identifica como discípulos de Jesus. Né? Jesus falou que se a gente ama uns aos outros, é assim que o mundo vai conhecer a nossa fé, vai conhecer Jesus, vai conhecer o Pai. Então, é uma verdade que não se negocia. A verdade da palavra, a verdade da doutrina. Esse é o principal. Entendeu? E essa relação do crente com o perigo é que tem que ter cuidado, porque ele fala, ó, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Entendeu? Então são obras más, isso para Deus é importante. É muito importante. Não é visto como tipo assim, uma opinião diferente. É uma obra má. Entende? Ela promove perdição. Então ele não está, veja bem, ele não está limitando. Eu vejo que ele está ampliando e muito. Porque tudo que não for contra a oposição à palavra, e as pessoas que não forem em oposição em falsos mestres e que promovem essa falsa doutrina, a gente pode receber em casa. A gente pode tratar bem. Entende? A gente pode evangelizar. A gente pode se aproximar. Entendeu? O que não há flexibilidade é com a falsa doutrina. O que não há conversa é com obras mais. É de fato inimigo de Deus. Não é que a gente é inimigo deles em si. Eles são inimigos do nosso Senhor. E sendo assim, são nossos inimigos. Entende? E é isso, gente. Esse é o estudo de 2 João. É um livro pequeno, mas que tem essa riqueza de advertência e de companheirismo da parte de João, que dá para ver as características de 1 João aqui, a forma de falar, o afeto, o quanto ele é carinhoso, e que a gente saiba guardar isso. Não só essa questão de se guardar dos falsos mestres, mas de se apegar, antes de tudo, de forma ativa, à doutrina do nosso Senhor. E amar os irmãos. A gente, aí tá vendo, a gente tem essa liberdade de amar os irmãos, de andar com os irmãos, sabe, de guardar esse mandamento e de aprofundar, entende? Então, o que é com limite, nem com limite, é o que não tem nem conversa, é com quem é oposição, é com quem é inimigo do nosso Senhor. Agora, com o que não é inimigo, a gente pode viver essa verdade, a gente pode viver esse amor. Amém? Então, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse ensino que me ensinou bastante. E é só um panorama, né? Não é bem um estudo aprofundado de 2 João, tem esboço, versículo a versículo. Então vamos agradecer, recomendo você ler 2 João em casa, depois com mais calma, e emendar com 1 João também, fica à vontade, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse ensino, muito obrigado porque o Senhor me ensinou também,
Peço que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, abençoá-los, Pai, na sua verdade. Pai, que venhamos ver cada vez mais a tua palavra com clareza e que venhamos obedecer sem resistência. E obedecer sem resistência também é amar sem resistência, Pai. E que nada que se oponha a isso, a gente venha realmente ir para cima com amor, evangelizando. Agora, tudo que for falso, tudo que não é do Senhor, Pai, que a gente tenha a sabedoria do Senhor para discernir e não receber, Pai, nas nossas casas, e não receber na nossa vida, e não receber nos nossos relacionamentos, Pai, porque são obras mais. Pai, assim eu te agradeço e obrigado, Pai, mais uma vez. Amém.